Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos na nossa aula extra sobre planetas gasosos. Gigantes gasosos, planetas gasosos, eles são planetas grandes, compostos principalmente de hélio e ou hidrogênio, assim como o nosso próprio universo, né? A maior parte dele é hélio e hidrogênio, a grossa maioria é hidrogênio, mas enfim. Nós até hoje em dia conhecemos 1679 gigantes gasosos, tá? Incluindo não só os planetas dentro do sistema solar, mas exoplanetas, planetas de fora do sistema solar. Estes planetas gasosos, eles não possuem superfícies sólidas, tá? A princípio, pelo menos pelo que a gente conhece. Eles possuem gases em um constante movimento acima de um núcleo sólido, tá? Então, não é a mesma coisa que um planeta gasoso, uma vez que planetas gasosos, não é a mesma coisa que um planeta terrestre, uma vez que planetas terrestres, como por exemplo a própria Terra, ele tem uma superfície muito bem definida, sólida, em que nós podemos considerar completamente diferentes, né, dessa estrutura gasosa, digamos assim, que fica logo acima, logo nas imediações do que a gente considera como parte do planeta, né. Podem ser muito maiores do que Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, nós já vamos falar melhor sobre ele. E esses gigantes gasosos, eles tendem a estar muito mais próximos das suas estrelas do que não só do que os nossos planetas gasosos do nosso sistema solar estão, mas também com relação aos próprios planetas. Existem planetas que chegam tão perto, mas tão perto, são gigantes gasosos que chegam tão perto da sua própria estrela, que a sua órbita, o seu movimento ao redor da estrela, oscila, faz a própria estrela oscilar, faz a estrela mudar, ter uma trajetória própria, digamos assim. Por conta disso, vistos de longe, por telescópios aqui da Terra, ou de fora da atmosfera, né, telescópios que nós temos orbitando, eles fazem com que o brilho dessa estrela seja consideravelmente oscilante ou consideravelmente perturbado, né? Dessa forma, se torna-se bem complicado da gente poder entender o que está acontecendo ali, visto de longe, né? Que nós vemos apenas a oscilação do brilho da estrela, né? No nosso sistema solar, então, nós temos 8 planetas, tá? Desde 2006 nós temos 8 planetas. Antes nós tínhamos 9, mas um deles foi o Plutão, né? Ele foi transformado, foi reconsiderado como um planeta anão. Então nós temos 8 planetas e os últimos 4 planetas são planetas gasosos, tá? Então o quinto planeta a partir do Sol é Júpiter. Ele é o maior planeta do sistema solar, tanto em massa quanto em diâmetro. Depois dele vem Saturno, tá? Ele é o segundo maior planeta do sistema solar. Ele possui um sistema de anéis muito expressivo, a gente reconhece na hora que é Saturno. Tem um planeta e tem um cinturão de anéis, a gente automaticamente já considera isso como sendo Saturno, quase que de imediato, embora ele não seja o único, tá? Depois nós temos Urano. Ele é o terceiro maior planeta e é o quarto de maior massa, digamos assim. E por último, Netuno. Ele é o quarto maior planeta, em tamanho mesmo, em raio, em volume, mas ele é o terceiro mais massivo. Tá? Portanto, seguindo aqui da ordem do nosso sistema solar, aqui nada está em escala, nem as órbitas, nem o tamanho dos planetas, nem o tamanho do que é para ser considerado o Sol aqui no meio, tá? Mas isso serve para a gente poder melhor entender as posições dos planetas, né, em relação às suas órbitas. Então, primeiro nós temos Mercúrio, depois Vênus, depois nós temos Terra, depois da Terra nós temos Marte, e aí nós temos Júpiter, né? O nosso primeiro planeta gasoso. Depois de Júpiter, seguindo aqui a órbita, nós temos Saturno, depois Urano e por último Netuno. Tá? Então nós temos aqui Júpiter seria esse aqui, Netuno é o último, Saturno é este aqui e Urano é o penúltimo. Né? Júpiter, então, algumas curiosidades sobre esses planetas. Júpiter é composto principalmente, primordialmente, digamos assim, primariamente,
por hidrogênio, tá? Sendo 1/4 da sua massa, 25%, composta de hélio. Tá? É o segundo elemento da tabela periódica, o segundo mais abundante do universo. Tendo uma massa de 318 terras, pode possuir um núcleo rochoso. Nós não temos certeza se ele tem ou não, mas se ele tiver, esse núcleo muito provavelmente é composto por elementos mais pesados. Embora, como os outros planetas gigantes, né, ele não tem uma superfície sólida muito bem definida. Nós não sabemos se ele tem um núcleo sólido ou fluido, e aqui eu não estou falando em líquido, existe um estado na matéria chamado superfluido. Nós não vamos entrar em qual é esse estado na matéria, mas ele não necessariamente significa que é líquido, tá? O núcleo dele. Em sua atmosfera, gotículas de hélio e neônio precipitam-se em direção ao núcleo, tá? Então chove hélio e neônio, reduzindo-se a quantidade desses elementos na própria atmosfera, né? Então, conforme vai chovendo, vai diminuindo a quantidade desses elementos na própria atmosfera. Ele possui 95 satélites, pelo que nós conhecemos, dos quais se destacam os 4 descobertos por Galileu Galilei em 1610, as chamadas luas galileanas, tá? Ou luas de Galileu. Essas luas são as 4 maiores: Ganimedes, o maior do Sistema Solar, Calisto, Io e Europa. Tá? Esses 3 primeiros, Ganimedes, Calisto e Io, são mais massivos do que a nossa Lua, sendo que Ganimedes, o maior de todos, possui um diâmetro maior do que o planeta Mercúrio. Tá? Existem inclusive algumas conjecturas sobre a presença considerável de água em Europa, e talvez no futuro, quem sabe, a humanidade não vá se estabelecer lá, né? Uma de suas tempestades é a chamada Grande Mancha Vermelha. Aqui na própria imagem nós podemos ver ela, muito caracteristicamente aqui. Essa Grande Mancha Vermelha, ela possui ventos de até 650 km por hora, tá? E um diâmetro transversal, digamos assim, se nós cortássemos a tempestade no meio, o diâmetro dela seria de 2 vezes o tamanho da Terra. Tá? Então é uma tempestade gigantesca, né? Depois nós temos o Saturno. Nós temos aqui os anéis dele muito característicos, né? Saturno, ele possui uma massa de cerca de 95 vezes a massa da Terra, uma órbita a uma distância média de 9,5 unidades astronômicas, lembrando que uma unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol. Então a distância entre ele até o Sol é quase 10 vezes a distância que a Terra tem do Sol. Ele possui um pequeno núcleo rochoso, tá? Acreditamos, pelo menos, né? Circundado por uma espessa camada de hidrogênio metálico e hélio. Sim, hidrogênio metálico. O hidrogênio aqui está a alta pressão e por conta disso ele acaba possuindo esse estado aqui de metálico, tá? Na tabela periódica ele não é considerado metal. Isso aqui é o nome do estado que ele está. Tá? Basicamente isso. Uma das origens do seu campo magnético, que causa auroras nos seus polos. Todo mundo que já viu ou ouviu falar em aurora boreal já viu esses fenômenos perto do polo norte terrestre, né? Aquelas luzes coloridas no céu, basicamente. Ele tem essas auroras nos seus polos também. E esse campo magnético dele, uma das origens dele é a rápida rotação do planeta. O dia lá em Saturno dura menos de 11 horas, tá? O que faz com que Saturno seja o planeta mais achatado do Sistema Solar. Claramente dá para ver que ele não é uma esfera perfeita aqui, né? Que é uma das coisas que a gente meio que não percebe, né? Todos esses planetas eles têm os seus pontos achatados, né? O Saturno é o que mais tem. Ele é mais achatado do que a maioria, digamos assim. Ele possui um complexo e preeminente sistema de anéis, podemos ver aqui. Esses anéis, existem vários nomes para esses anéis e tamanhos diferentes de acordo com quem está medindo eles.
Normalmente são considerados 4 anéis principais, tá? 4 conjuntos de corpos, anéis, os anéis A, B, C e D. Esses anéis são formados por mini pedaços, digamos assim, de gelo de água, né? Gelo de água, água congelada. Modelos sugerem que o planeta se formou mais perto do Sol, mas devido a essa interação gravitacional que ele tem com outros corpos do Sistema Solar, ele acabou se movendo para longe, até o estado que ele está agora mais estável, digamos assim. Além dos seus anéis, mais de 80 satélites naturais orbitam ao seu redor, dos quais o maior deles é Titã. Tá? É o nome do maior satélite de Saturno. Depois nós temos Urano. Urano ele possui uma massa de cerca de 14 vezes e meia a massa da Terra, um volume de 63 vezes o volume da Terra e 27 satélites naturais. Ele tem uma composição muito similar à de Netuno, que nós já vamos conversar sobre, e ambos possuem uma composição química diferente de Júpiter e de Saturno. Normalmente a gente tende a categorizar eles ou a chamar eles de gigantes gelados. Por quê? Basicamente por causa da estrutura deles. A estrutura do Urano, por exemplo, consiste de 3 camadas, um núcleo rochoso de silicatos, ferro e níquel, um manto de gelo no meio e uma atmosfera de hidrogênio e hélio. Tá? Gigantes gelados é basicamente por causa dessa composição de gelos neles. Né? Assim, o seu sistema de anéis ele tem uma configuração única, porque seu eixo de rotação é inclinado para o lado. Tá? Quase no seu plano de translação do planeta. Ou seja, os seus polos norte e sul estão quase situados onde seria o Equador nos outros planetas. Então, se nós estivéssemos olhando para os planetas aqui e eles girando da esquerda da imagem para a direita, tá? Da esquerda da imagem para a direita, neste planeta aqui, ele está girando assim, em sentido anti-horário, ou sentido horário, né? Depende do ponto de referência, digamos assim. Então, não, ele não estaria girando, ele não gira no mesmo sentido que os outros planetas. A atmosfera de Urano, embora seja similar às de Júpiter e de Saturno em sua composição majoritária de hidrogênio e hélio, ele possui mais água, amônia e metano. Tá? Esses são os gelos que eu tinha conversado antes. Assim como traços de alguns hidrocarbonetos. Tá? Hidrocarbonetos são substâncias orgânicas. A maior parte dos alunos vão estudar em química orgânica, lá pela finalzinho da química em ensino médio. Tá? São basicamente substâncias orgânicas formadas por carbono e hidrogênio. Tá? Sendo a atmosfera de Urano a mais fria do sistema solar, com uma temperatura mínima de 49 Kelvin. Tá? Para vocês terem noção, isso seria algo como... Como a gente pode dizer isso? Seria menos 224, mais ou menos, graus Celsius. 224... 273 é 224 graus Celsius negativos. Né? Próximo planeta e último, Netuno. Ele possui um tamanho ligeiramente menor do que o de Urano, mas ele possui maior massa. Ele tem uma massa de 17 massas terrestres, 17 vezes a massa da Terra, e ele orbita o Sol a uma distância média de 30,1 unidades astronômicas. Ou seja, o seu raio de trajetória ao redor do Sol, a sua órbita, ela é 30 vezes, aproximadamente, a distância que a Terra tem do Sol. O último planeta a partir do Sol, desde a reclassificação de Plutão para a categoria de planeta anão em 2006, Netuno, é formado por um pequeno núcleo rochoso com uma camada formada principalmente por água, tá? A camada superior a esse núcleo, né? Água, amônia e metano ao seu redor. Sobre essa camada tem uma turbulenta atmosfera.
essa atmosfera é constituída predominantemente de hidrogênio e hélio, né, como seus antecessores. Né. Netuno possui notáveis eventos climáticos. A formação de diversas camadas de nuvens de tempestades ciclônicas visíveis por telescópio, digamos assim, é muito comum, tá? Além de ele ter os ventos mais rápidos do sistema solar, que atingem mais de 2.000 km por hora. Não está certo, pelo que sabemos, se esses ventos são apenas decorrente dos ventos solares, tá? Da influência que o Sol tem em Netuno. Ventos solares, obviamente, não é uma coisa que cai nessa nossa matéria aqui, mas enfim. A pequena quantidade de metano nas camadas altas da atmosfera é, em parte, responsável pela sua coloração azul, que nós vemos aqui. Temos aqui nossas referências e eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Um excelente final agora, um excelente semestre para todo mundo. E muito obrigado pela atenção de vocês a todas as aulas que nós tivemos até agora. Quaisquer maiores dúvidas, postem nos comentários que nós responderemos. Muito obrigado a todos e até mais.